Tava acelerando e aí secou a cuba, deu aquela falhada. Já escutaram isso daí? Secar a cuba do carburador. É muito comum isso acontecer e nesse vídeo vou passar para vocês o que é o secar a cuba. Vocês vão ver o que é o secar a cuba, vocês vão enxergar a cuba secando e nós vamos conversar um pouco sobre isso também, para vocês terem uma noção mais clara do que pode envolver, né? O que pode ocasionar esse defeito que é comum demais, tá certo? Então, bora lá, pessoal. Deixa aquele comentário, aquela curtida, né? E vral, bora pro vídeo. Pessoal, olha só. Cuba transparente. Aqui vocês conseguem ver o carburador. Já vamos iniciar o vídeo explicando o que é cuba. Cuba é esse reservatório do carburador onde fica o combustível. Então aqui vocês conseguem ver a cuba, que é de acrílico, o combustível que está aqui dentro. Dá para ver a boia do carburador aqui dentro, o giclê do carburador aqui, o douradinho aqui embaixo, ó. O giclê de baixo está aqui dentro e é isso daí. Então beleza, isso é a cuba. Cuba é o reservatório de combustível. E o que ocorre quando seca a cuba? Acontece o seguinte, eu vou falar primeiro, vou explicar uma parte técnica sobre isso, depois vocês vão ver, tá? A cuba, ela é alimentada, tem uma passagem pequena que vai alimentar a cuba como se fosse uma caixa de água. O secar a cuba é quando você tem um consumo de água muito maior. Imagina, você tem uma caixa d'água e você tem um monte de torneira naquela caixa d'água. E aí você abre todas as torneiras junto e começa a vir abaixando o nível da caixa. Nisso, a bomba liga, a bomba do poço, né? Eu vou falar poço porque eu toda vida eu tive poço, né? Mas a maioria que me escuta é da cidade, então vai ser água da Sabesp, né? Água da, sei lá qual é a companhia que vai alimentar a água de vocês, né? Mas vai ser água da rua. Mas vai ter uma entrada nessa água da rua. Então nisso, a água da rua vai começar a entrar na caixa. Porém, está saindo 10 litros por minuto e está entrando 5 litros por minuto. Sai 10, entra 5, sai 10, entra 5. Vai abaixando o nível até que vai secar essa cuba. O porquê que isso acontece, pessoal? Existem vários motivos que podem ocasionar a cuba secar. Vamos começar pelo mais alto. Olha aqui o mais alto. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Todo tanque tem um respiro. Essa moto aqui tem até um furo aqui na tampa do tanque, porque ela já andou com metanol e com nitro, que a vazão é muito mais alta. E aí a gente aumenta, olha só, olha esse furo aqui, ó. Tibroca faz um furo passante para baixo para poder aumentar a entrada de ar, o respiro do tanque. Então, tampa de tanque velha, ela entope a passagem de ar, e aí o combustível vai descendo, cria uma pressão no tanque, chega uma hora não desce mais combustível. A moto tem combustível bom, tem um sistema de alimentação muito eficiente, mas tem uma tampa de tanque entupida, vai secar a cuba. Segundo motivo, se acabar o combustível da moto, vai secar a cuba também. Terceiro motivo, dá a volta aqui. Torneira de combustível. Então olha só, vocês têm que entender que a linha de combustível, ela tem um início e ela tem um final. Então tudo que está no meio da linha pode fazer secar a cuba. Torneira de combustível pode fazer secar a cuba, mas nem sempre a torneira é a grande vilã. Tem uma peneira dentro do tanque. Essa peneira, ela pode entupir e aí não vai nem chegar o combustível com a vazão correta na torneira, para nós poder culpar a torneira. Então, ó, peneira, motos que usam álcool, metanol, nitrometano, a gente já tira essa peneira, deixa sem. Aí a gente tira essa peneira para evitar secar a cuba, para poder melhorar a alimentação. Coloca uma torneira com uma vazão maior. Essa aqui é uma torneirinha de jardim, né? Dá para alimentar 35 motor desses simultâneos. E a gente coloca um filtro. Olha o tamanho do filtro que está aqui, ó. É um filtro bem grande, é um filtro automotivo, um filtro de carro, né? De Fusca, de Chevette, de qualquer carro aí que é carburado das antigas, né? Por quê? Porque são filtros que têm uma capacidade, né, de passagem, um fluxo maior, uma área de filtragem muito maior e que consegue, né, prover ali a vazão necessária ou a vazão de sobra pro carburador. Então, ó, tem que ter combustível no tanque, o furinho tem que estar bom, não pode ter a peneira aqui de dentro, se for álcool ou se for metanol, se for uma moto original, tem que estar limpa. E o original tem que estar tudo certinho, tem que estar limpa a peneira. A torneira pode ser original, mas ela tem que estar boa, tem que estar com a fluidez bacana. Na torneira original vai ter uma peneira que tem que estar boa também. Então tem que se apegar nos detalhes, beleza, pessoal? Então fechou. Mangueira dobrada pode fazer secar a cuba.
filtro de combustível entupido pode fazer secar a cuba, e aí nós vamos chegar no carburador. Chegou no carburador. O carburador, ele é um grande vilão. É um grande vilão. Os originais, não. Mas isso geralmente é na preparação, né, pessoal? O que acontece? A entrada do combustível é aqui, ó. Aqui vai ter a boia e vai ter a agulha. Mas esse furinho lá dentro é o que entra. Se nós for pegar o original, ó, vou falar aqui exemplos, tá? Números que vai ser didático, simplesmente. Vamos supor que o furo da entrada de combustível é um furo com 2 milímetros. Essa moto aqui, ela usa um giclê de alta, que seria a torneira, 120. Então vocês conseguem perceber que existe um espaçamento. A entrada de combustível, ela sempre tem que ser maior do que o tamanho do giclê de alta. E tem que ter um espaçamento entre ela. Por quê? Porque esse furo não fica sempre aberto aqui, vai ter uma agulha na frente do furo. O perfil da agulha vai interferir bastante, tá certo? Então tem que ter uma sobra aqui para poder fechar. Aí quando a gente prepara os motores, né? Eu vou acertar no álcool. Aí o cara pega e de 120 coloca um giclê 140, coloca um 150. Sacaram? Vai diminuindo esse espaço entre a entrada e a saída. Chega uma hora que o espaço está tão pequeno que já não é suficiente para poder alimentar, né? Porque, exemplo, eu coloquei um giclê 200, exemplo, e tem 200 de entrada, tá igual já, mas a restrição da entrada ela é maior, porque tem que passar pela agulha, o nível, dependendo da altura do nível da boia, vai restringir aquela passagem que é 200, então, pum, acabou aquele coeficiente de segurança que vai manter minha cuba sempre bem alimentada. Aí como que vai apresentar esse problema? Primeira moto vai ser boa, segunda vai ser boa. Se estiver secando muito, se for muito grosseiro, terceira para frente já pode apresentar o defeito. Mas geralmente apresenta em quinta. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a moto vai falhar, como se estivesse pedindo reserva. Por quê? Porque secou a cuba do carburador. E agora nós vamos ver essa cuba secando, pessoal. Agora que nós já passamos, demos ali uma pincelada na linha de... Ó, isso aqui é uma aula sobre linha de combustível, tá? Confere todos esses pontos que eu passei para vocês, eliminando os problemas que tiver e você vai ter uma linha de combustível perfeita. Quando for fazer um acerto no metanol, nitrometano, se liga nessa proporção aí para poder respeitar sempre uma distância entre entrada e saída para você ter um negócio bacana. Então vamos lá. Minha motinha aqui, ó, tá parada há um tempo já. Vou ligar a bichona. Pega, minha filha, que você tá sendo filmada, tá? Os olhares estão sobre você. Deixar ela esquentar um pouquinho. Ah, não puxou o filmador, né? É que é ruim de pegar, mas manda foi com a mão também. Vamos só deixar ela esquentar um pouquinho para a gente poder dar uma aceleradinha nela. Essa moto aqui, ó, vocês conhecem ela, né? Fiz uma ação dessa moto aqui. O ganhador foi na cidade de Terra Roxa. E o ganhador, ele é um cara, pô, gente boa pra caramba, humildade total. Ele falou o seguinte: deixa eu discutir a barra na boca aqui, ó. Acaba com a minha vida. Ele falou assim, ó: pô, cara, minha oficina aqui é numa cidade pequena, eu tenho um filho que é autista e eu preciso sempre estar indo para cidades de referência aqui, que é Ponta Grossa, não, esqueci a cidade de referência dele lá, que é no interior do Paraná. E aí eu vendi meu carro, que eu tinha um carrinho assim, eu tô precisando trocar um carro. Se você conseguisse fortalecer com o Pix aí, eu ficaria muito grato, porque realmente a situação tá meio apertada. Grana, tem oficina. E aí eu falei: irmão, demorou. Essa moto, tipo, geralmente eu não dou opção de Pix, mas essa moto, como ela é minha, né, eu vou pagar um Pix para você de tal valor, se você quiser, marcha. Ele falou: não, demorou, vai fortalecer demais. Então eu fiz um Pix pro cara do pagamento da motinha, a motinha continuou comigo. Então nós vamos usar ela aqui para poder fazer esse... Ó, 70mm, sem curso. É isso que essa moto tem. O carburador aqui é um 34. Você vai olhar para a cuba aqui, tá? Eu vou acelerar e vou colocar a mão no carburador para poder forçar um consumo muito maior do que ela consumiria. Então eu vou forçar um consumo aqui, tá?
E aí, vocês acompanharam o processo da cuba vindo secando bem devagarzinho até que chegou o ponto que ela ficou bem seca. Como eu estava forçando ali, né, o motor admitia um combustível muito maior do que o que ele necessita, né? Esse processo aconteceu bem rápido. E na sequência eu tirei a mão ali, né? E aí a cuba já veio enchendo novamente. Vocês viram que a boia veio abaixando. Daqui a pouco o próprio combustível levantou a boia e já trancou a entrada de combustível. Então é marcha. Esse é o secar a cuba. É isso que ocorre. Só que isso vai ocorrer. Aqui ocorreu porque eu coloquei a mão, né? Essa moto não seca a cuba andando, nesse caso. Mas se tiver uma torneira ruim, uma tampa de tanque ruim, um filtro entupido, né, o dimensionamento do furo da entrada e da saída não for coerente, vai acontecer isso que vocês viram aqui nesse carburador, né? Porém ninguém vai conseguir ver, né? Porque o cara não consegue estar em cima da moto e olhar para a cuba se fosse transparente. Mas cuba não é transparente, exceto raras exceções. E é marcha, meus amigos. Cuba secando, né? Bravo!